Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto sério e que muitas vezes passa batido: a falta de sono entre os adolescentes. Então vamos direto ao ponto. Será que os adolescentes de hoje em dia estão dormindo o suficiente? Pois é, para milhões deles, principalmente lá nos Estados Unidos, a resposta é um belo e sonoro não. E olha, isso aqui não é só uma questão de adolescente com sono na aula, não. A coisa é séria. A gente está falando de um problema de saúde pública. Uma carta de pesquisa bem recente, publicada na conceituada revista médica JAMA, joga uma luz nova em como a situação está complicada. Sabe, o que os pesquisadores estão chamando de sono insuficiente? Bom, isso agora é classificado oficialmente como um grande problema de saúde pública. E essa mudança de nome, essa reclassificação, muda tudo na forma como a gente precisa encarar o assunto. E o que deixa tudo mais preocupante é que isso não é de agora. Quando a gente olha os dados de mais de 10 anos para trás, a gente vê uma tendência de queda no sono que, francamente, assusta. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela conta a história direitinho. Começando lá em 2007, a gente tinha uma base. Aí em 2013 já dá para ver uma queda bem perceptível. E a partir daí, só foi ladeira abaixo, até chegar em 2023, que é o ponto mais baixo que a gente já viu. Só que esses números gerais, eles são só a pontinha do iceberg. A história de verdade, a mais complexa, está escondida um pouco mais fundo. É aqui que o estudo fica ainda mais interessante. Ele foi atrás de uma pergunta bem específica. Será que essa perda de sono está atingindo todo mundo igual? A questão que os pesquisadores queriam resolver era exatamente essa. Vou até citar um trechinho do estudo, olha só. Não se sabe se a perda de sono afetou desproporcionalmente adolescentes com riscos de saúde comportamental. Traduzindo, será que alguns grupos estão sofrendo mais com isso? Pois é, o estudo encontrou a resposta, e ela abre uma dimensão totalmente nova do problema. E a descoberta é crucial. Porque é o seguinte, apesar do tempo de sono ter diminuído para todo mundo, essa queda é muito, mas muito maior para quem já tem certos riscos comportamentais. É como se estivesse abrindo um abismo de sono entre diferentes grupos de jovens. Ok, isso naturalmente leva a gente para a próxima pergunta. Que comportamentos são esses? Quem são exatamente esses grupos de maior risco? Então, a pesquisa apontou 5 fatores de risco principais. São eles: uso excessivo de mídias eletrônicas, tela o tempo todo, sintomas de problemas de saúde mental, uso de substâncias, sedentarismo, ou seja, pouca atividade física, e também vitimização, que infelizmente inclui coisas como sofrer bullying ou abuso. E a conclusão aqui é direta e reta. Se um ou mais desses fatores estão presentes, a perda de sono é pior. A ligação é clara, não tem como negar. Tá, mas e daí? O que tudo isso significa na prática? Vamos tentar entender as consequências maiores dessas descobertas. O que os dados estão mostrando, na verdade, é a receita para um ciclo vicioso bem perigoso. Pensa comigo. Primeiro, aparecem esses riscos de comportamento. Aí, o sono começa a ficar cada vez mais prejudicado. E adivinha, a falta de sono pode piorar ainda mais esses mesmos riscos, o que leva a problemas de saúde ainda mais sérios. É um problema alimentando o outro, sem parar. É por isso que o assunto deixa de ser um problema pessoal, sabe? Não é só algo que o adolescente tem que resolver sozinho. Vira uma questão sistêmica, que precisa de uma resposta muito maior. E para reforçar essa ideia, na mesma edição da revista JAMA, uma nota do editor aponta exatamente para a necessidade de mudanças sistêmicas, ou seja, a própria comunidade médica já está de olho em soluções que vão além do indivíduo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se isso é um problema de saúde pública, que tipo de mudança a gente precisa ver que vá além dos hábitos de cada um? O que as escolas, as famílias, as políticas públicas podem fazer para encarar essa crise de frente? Porque uma coisa ficou clara: a solução vai muito além de simplesmente falar para o adolescente: vá dormir mais cedo.